Bom dia a todos. Hoje iremos retornar aos nossos estudos sobre Amós, né? Nós iremos terminar de ler quando Deus falou para ele: tudo o que te mandar dizer, você dirás. Escuta a palavra do Senhor, né? E profetizes o que eu mandar, né? Contra Israel. Pois assim diz o Senhor: tu mesmo irás morrer em terra profana, Israel será levado prisioneiro para longe da sua terra. Amós, em vez de fugir com medo das ameaças de Amazias, enfrenta-o dizendo a verdade do que está para acontecer com ele e com o povo de Israel. Amós não se amedronta com as ameaças de Amazias, enfrenta-o corajosamente, atitude comum nos profetas que profetizam de acordo com aquilo que Deus mandou, né? Essa certeza vem de Deus, que dá força e sabedoria para ele enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou, que não deve ter sido nada fácil, né? Nós iremos ler, né, em Amós 6, qual é o castigo que Deus mandou ele falar, né? Nós ainda falamos dele, mas não falamos o castigo. Então vamos lá. Ai dos que têm uma vida... O castigo de Israel, tá, gente? Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria. Vocês não são as autoridades desse grande país de Israel. Vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Vocês dizem ao povo: vão olhar a cidade de Cainé e depois vão até a grande cidade de Amaté e dali cheguem até a cidade de Gaté, na terra dos filisteus. Por acaso, aqueles povos são mais ricos do que nós, ou seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto. Eles ignoravam. Mesmo Deus mandando, que Deus não faz nada, gente, sem mandar um profeta falar antes, alertar o seu povo, né? Não pega ninguém desprevenido, viu? Ai de vocês que gostam de banquete, em que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem música como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Bebam vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importa com a desgraça do país, não se importa com os pobres. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país, e não haverá mais banquete alegre. O Senhor Todo-Poderoso jurou assim: eu vou entregar a cidade de Samaria na mão dos inimigos, que levará embora tudo que encontrar, pois eu odeio o orgulho do povo de Israel, detesto seus palácios, porque não tinha Deus lá, né? E vai acontecer que se houver 10 pessoas numa casa, todas morrerão. E quando alguém chegar para tirar da casa o corpo de seu parente e queimá-lo, perguntará a quem ainda estiver vivo lá dentro: tem mais gente aí? O outro responderá: não tem não. Então o primeiro dirá: cala a boca, não devemos nem dizer o nome do Senhor, pois o Senhor vai dar uma ordem, e aí todas as casas, as grandes, as pequenas, serão destruídas. A fúria de Deus, gente, estava enorme, né? Por acaso, podem os cavalos galopar sobre as rochas? Ou será que os bois podem puxar o arado do mar? Claro que não, mas vocês fazem a honestidade virar-se feno e a justiça virar injustiça. Vocês se orgulham de terem derrotado a cidade de Lodebar e se gabam, dizendo: pela nossa própria força construímos. Ninguém consegue nada com a sua própria força se não tiver Deus na frente, né, gente? O Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, diz: povo de Israel, vou mandar uma nação invadir o seu país e todos vocês serão perseguidos, desde a subida de Amaté do norte até o riacho da Arábia do sul. Aí Amós teve ainda também uma visão com os gafanhotos. O Senhor Deus me mostrou numa visão seguinte:
Eu vi Deus criar uma praga. Os gafanhotos iam fazer o quê? Comer tudo que eles tinham, né? As plantas. E foi por ordem de Deus, que Deus mostrou e ele alertou as pessoas. Aí Deus também mostrou para ele a visão do prumo. Eu vou só resumindo as visões que ele tinha. A visão do fogo. O Senhor Deus me mostrou numa visão outra coisa. Eu vi que ele estava pronto para castigar o seu povo com fogo. O fogo secou o grande mar que fica debaixo da terra e estava acabando com as plantações. Aí eu disse: Deus, ó Senhor, ó Deus, para, o teu povo é fraco, como poderá resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu: isso também não acontecerá, né? Deus ouviu, né? Ele sabia que era muito castigo e eles não iam suportar, né? Aí ele teve a visão do prumo. Você sabe o que é prumo, né? Prumo é quando você quer colocar uma coisa no lugar certo. O Senhor me mostrou numa visão, o prumo. Ele estava perto de um muro construindo direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse: eu vou mostrar o que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora do prumo. E Deus, com aquela ira dele, ia colocar tudo no prumo, viu, gente? Doa quem doer, Deus não ia ter compaixão, não. E nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos, né? Eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Não tinha ninguém, gente, que ia fazer ele retroceder de tudo isso. Então a ira de Deus estava muito grande sobre eles, né? E Deus mandou ele lá alertar e os outros zombavam dele, ninguém ligava, né? E nós vamos ler o Salmo, mas antes eu quero ler aqui, ó, que quando ele falava dos trabalhadores, ele foi o precursor, gente. Ele foi o primeiro a lutar pelas classes oprimidas, classe pobre. O homem necessita de trabalho, todo mundo sabe disso, né? Como forma de atender às suas necessidades mais básicas. Mas o trabalho deve lhe proporcionar os meios para a sua sobrevivência e da sua família. Por que só tinha classe rica, riquíssima, e não tinha nenhuma classe pobre, não tinha nem a família mais ou menos, né, média, como diz, porque eles eram escravizados, né, com atividades insalubres, horas extras abusivas, eles trabalhavam mais de 18 horas, trabalhava e não recebiam nada. Receber o salário justo é um direito de todos, né? E aqueles que são produtores rurais devem também ter incentivo governamentais, preços justos em suas vendas e suas compras. Todos têm direito, gente, à moradia, à saúde, à educação, nos nossos dias de hoje, né? Humanizar o mundo não é apenas torná-lo um lugar habitável, mas é o primeiro passo para dar condições mais dignas para todos. E isso que eu acabei de ler, ele começou no passado. Com quem? Com Amós. Amós que começou a se preocupar com os pobres oprimidos, tá? Então ele é o precursor daqueles necessitados. Aí ele teve também, gente, a visão da cesta de frutas. O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte: estava ali uma cesta cheia de frutas maduras. Ele me perguntou: Amós, o que você está vendo? Uma cesta cheia de frutas maduras, respondi. Então ele me disse: chega o fim para o povo de Israel. Chegou o fim para o povo de Israel. Estava na hora, né, de acontecer tudo aquilo que Deus mandou ele fazer lá. Está pronto para ser arrancado como uma fruta madura. Para Deus não era nada, né, gente? Bastava piscar, acabava com tudo.
Nunca mais vou mudar de ideia e perdoá-los. Naquele dia, em vez de canções, haverá choro e lamentações no palácio. Haverá tanto mortos que os corpos serão jogados em qualquer lugar. Silêncio, eu, o Senhor, estou falando. Aí Deus deu a condenação para Israel. Escute vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui nesse país. Vocês dizem, quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado para que pudesse voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado. Aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsas. Olha que vergonha, né? E vendendo trigos que não presta mais. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas. Quando eles não tinham dinheiro para pagar, eles empenhoravam o quê? O único bem que ele tinha, que era a terra que eles receberam dos seus antecedentes, né? Dos patriarcas. Os pobres não terão dinheiro para pagar e tomarão emprestado para comprar um par de sandálias. Assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Quando você não tinha o que pagar, você era escravo. Portanto, o Senhor, o Deus, a quem o povo de Israel louva, faz esse juramento. Eles eram muito maltratados, né, gente? Eles perdiam os bens que eles tinham, pouco bem, eles eram escravizados, era uma vida terrível. Tem gente que acha que era tudo um mar de rosa, é porque não lê a Bíblia direito, não lê a fundo o que aconteceu, né? E isso acontece no dia de hoje, né, gente? Nós temos vários relatos de trabalho escravo no Brasil também e em outros lugares, viu? Portanto, o Senhor, ó Deus, a quem o povo de Israel louva, faz esse juramento. Nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Por causa disso, a terra tremerá e todos os seus moradores chorarão de tristeza. A terra subirá e baixará como as águas do rio Nilo. Deus ia mandar um terremoto, alguma coisa grandiosa assim para acabar com tudo, né? Naquele dia farei o sol se pôr ao meio-dia e em pleno dia a terra ficará coberta de escuridão. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Transformarei as suas festas em velórios. Vocês vão chorar em vez de cantar. Em sinal de luto, vocês vestirão roupas feitas de pano grosseiro e rasparão a cabeça. Vocês serão como um país chorando, né? Você será como os pais chorando a morte de seus filhos únicos, e tudo terminará em amargura. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus. Ó Senhor, correrão do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo, irão pelas regiões do norte e do leste do país, procurando a mensagem de Deus. O Senhor não a encontrarão. Eles vão implorar por Deus, mas Deus não vai escutar. Naquele dia, até moços e moças fortes desmaiarão de sede. Os que juraram pelos ídolos de Samaria e os que dizem, eu juro pelo Deus de Dan, ou eu juro pelo Deus de Bersabã, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Eu sou o Senhor a que estou falando. E aí Deus cumpriu tudo isso que ele falou, viu, gente? Deus não teve misericórdia de ninguém. E aí eles falavam assim, o Senhor, ó Deus poderoso, toca na terra e ela treme, e todos seus moradores chorarão de tristeza, a terra sobe e desce. Era o que? Um terremoto, né? Deus constrói a sua casa nas alturas e coloca o céu por cima da terra. Ele chama as águas do mar e as derruba sobre a terra. O Senhor é Deus. Quem pode, gente, com o poder de Deus? As pessoas estão brincando, estão arrastando Deus pelas ruas da cidade, debochando de Deus, e acham que Deus é surdo, Deus não está vendo, né? Mas a ira de Deus, você pode ter certeza que vai
vai cair contra eles, viu? Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. E nós vamos clamar também a Deus, né? Nós vamos orar os Salmos 76, tá? Na próxima nós iremos falar de outro, do Obadias, tá bom? Salmo 76. Deus se manifesta em Judá. Em Israel é grande o seu nome. Sua morada está em Salém e a sua casa em Sião. Ali quebrou a flecha do arco, o escudo, a espada e a guerra. Eis magnífico poderoso sobre os montes de despojos. Os corajosos foram despojados, apanhados pelo sono. Nenhum guerreiro tinha força no seu braço. A tua ameaça, ó Deus de Jacó, carro e cavalo ficaram parados. Tu és terrível. Quem te resiste quando desencadeias tua ira? Dos céus faz ouvir a sentença, a terra treme e permanece calada. Quando Deus se levanta para julgar, para salvar todos os pobres da terra, o homem atingido por tua ira te dará glória. Os que escapam da ira te fazem festa, fazem votos ao Senhor nosso Deus e cumpre-os. Vós que estáis ao seu redor, trazei ofertas ao terrível. É ele que retira o sopro dos príncipes para os reis da terra. Ele é terrível. Deus tira, gente, o sopro da terra. Quando fala o sopro dos príncipes, Deus tira a vida de quem ele quer. Lembro-me de Deus e solto gemidos. Medito, meu espírito se abate. Conservas em vigílias aos meus olhos. Fica aturdido sem poder falar. Relembro os dias antigos, recordando os anos de outrora. De noite medito no teu coração, reflito o teu espírito e interrogo. Será que Deus vai nos rejeitar para sempre e não mais terá dó de nós? Terá acabado para sempre seu amor e a promessa feita para todas as gerações? Acaso Deus vai se esquecer de agir com clemência ou na sua ira fechou seu coração? Deus não esqueceu o seu juramento, Deus não esqueceu de nada, mas Deus não vai escutar as orações que ele mandou o profeta, ele mandou avisar e debocharam do profeta dele, deram risada, eles se colocaram a sua força na riqueza, no poder, no palácio. E muitos de nós hoje em dia colocam o quê? A nossa força, tudo aonde? No nosso... naquela profissão que nós temos, no poder, né? Tem o poder de fazer isso, poder de fazer aquilo. Gente, isso não vale nada diante de Deus, não é nada. Então nós vamos pedir a Deus, tá? Para abençoar a todos. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por essa profecia que se cumpriu, Senhor, e nós pedimos a Ti também, Senhor, que tenha misericórdia do nosso país, porque estamos, Senhor amado, para ter uma nova eleição, Senhor, que o Senhor envie seu exército de anjos, Senhor, e faça um grande mover nesse país, Senhor, que o Senhor abençoe o nosso presidente, Senhor, que é tão perseguido, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Coloca teu exército de anjos no Supremo Tribunal e nos três poderes, Senhor. Vai fazendo um grande mover, Senhor. Abençoe aqueles que estão acamados, aqueles que estão sem esperança, aqueles que só escutam as coisas ruins, Senhor, que não tem mais nem ânimo para levantar, Senhor. Que o Senhor abate, Senhor amado, todos aqueles que desejam o mal do povo, Senhor. No poder de Deus, eu clamo por justiça, como Amós também clamava, Senhor. Eu clamo por justiça nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos que ficaram comigo lendo Amós, né? Nós iremos continuar lendo o outro profeta. Que Deus abençoe seus dias. Se vocês gostaram, você deixa seu joinha, né? Compartilhe e se inscreva. E vocês podem ter certeza, viu, gente? Deus não está imune e Deus está vendo tudo que está se passando nessa terra, tá? Então, agradeço e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada.